Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o coordenador da Saúde do Trabalho, Donizete dos Santos. Donizete, seja bem-vindo mais uma vez ao TV Atende. Obrigado. Donizete, uma coisa que vem crescendo no Brasil, segundo os levantamentos, são acidentes de trajeto. A pessoa sai de casa para ir trabalhar ou está indo embora, acaba sofrendo um acidente. O que vem a ser isso? Isso é uma coisa que preocupa aí a saúde do trabalhador? O acidente, todos os acidentes em si é preocupante. E o acidente de trajeto ele vive crescendo. Crescendo por quê? Porque aumentou a população, aumentou o meio de transporte. Então o acidente de trajeto ele cresceu. E existe uma diferença do acidente de trajeto e o acidente de trabalho, embora os dois estão ligados ao trabalho. O que é o trajeto? O trajeto é a pessoa quando sai de sua casa para ir ao trabalho. E nesse percurso ele sofre um acidente, ou seja, uma queda, ou seja, um acidente de carro mesmo que bate nele e ele vem a sofrer danos físicos, né? E ele é atendido num hospital. Então esse é considerado o acidente de trajeto. Esse é o de trajeto. O acidente de trajeto, ele entra com todos os benefícios que o trabalhador tem quando ele sofre um acidente dentro da empresa. Toda a garantia, ele tem toda a garantia. Embora tenha que ser feito um boletim de ocorrência, tem que ser feito as notificações, certa como tem que ser feito, e anda aumentando o acidente de trajeto. Para você ver um levantamento do INSS do ano de 2012 a 2013, 711 mil casos de acidente. Sendo que desses 711 mil casos de acidente do trabalho, 14% são acidente do trajeto. Isto com detalhe, que são notificados, fora os acidentes que não são notificados. Quais são os acidentes que não são notificados? São aqueles acidentes que são atendidos talvez no hospital, talvez em consultório médico, talvez as pessoas nem também procuram o médico, mas foi um acidente e ele não notifica a saúde do trabalhador, não notifica o Serviço de Vigilância e Saúde, então esse não entra na estatística, que segundo os dados de trabalho feito, a gente estima-se que isso cresceria mais uns 30%. Só para curiosidade, o INSS pagou o ano passado em acidente de trajeto mais de 2 bilhões de reais, que mostra esse crescimento. Tem que ter uma atenção redobrada. Qual que é a orientação que vocês deixam para as pessoas para evitar esse acidente de trajeto? O acidente de trajeto, para ser evitado, a gente precisa ter muita atenção à condução que eu estou usando para trabalhar. Cuidado que todos os veículos têm que ter. Eu tenho que ter muita atenção também com a pressa. Às vezes a pressa leva a acontecer esse acidente. Eu entro 7 horas no meu trabalho. Eu tenho que preocupar um pouco, levantar um pouco mais cedo para evitar a correria. Então isso provoca um acidente. E tem várias coisas também que pode provocar um acidente, né? A distração provoca um acidente. Às vezes a correria que a mais que causa isso é a falta de atenção. E o trânsito, e com o aumento do transporte de moto, aumentou muito os acidentes de trajeto. Então a atenção é a base de tudo. O acidente acontece, realmente você vai ver, é uma imprudência, é uma falta de atenção que leva a ocorrer um acidente. Ah, mas a prateleira caiu. Ah, eu passei com o farol fechado, eu não vi. Esse não vi é uma atenção que ele deixou de ter. Então é isso que acontece, o acidente de trajeto. No caso, o acidente de trabalho, hoje, você percebe que ele vem diminuindo aqui na nossa região, ou até mesmo no Brasil? Olha, diminuindo, eu até digo para você que não, por causa da população, da classe trabalhadora que aumenta dia a dia e também os trabalhos que são feitos, muitos trabalhos sem muita atenção, sem o acompanhamento de uma equipe de segurança, né? Mas ele anda estabilizando, no caso. Agora, é preciso fazer um trabalho contínuo sobre os acidentes. O trabalho contínuo que eu digo assim, é investir na segurança do trabalhador. Todos os dias tem que investir na segurança do trabalhador. Os EPIs, o equipamento de proteção individual, nós temos que fornecer, temos que fazer palestra para os trabalhadores, orientando a gravidade do acidente. Porque o acidentado, ele não é só ele que está sofrendo. O acidentado, ele sofre muito.
a família sofre junto com ele, tem uma perca muito grande, tanto na empresa como na vida profissional dele. O acidente é uma coisa muito séria e a gente deve trabalhar nisso. E o governo está investindo nisso cada vez mais. Falando em governo, está acontecendo uma campanha nas grandes mídias com comerciais, mostrando que a pessoa falou, olha, eu não vou poder nesse compromisso porque eu vou sofrer um acidente de trabalho. Ou seja, é uma orientação mesmo para as pessoas em casa, né? Este trabalho que está na TV, que a gente está vendo, a gente como profissional do trabalho, a gente pôde perceber o que é um alerta aos empresários. Por que um alerta aos empresários? O trabalhador sabendo o que ele está fazendo e sabendo que algo está errado ali. Ele sabe os riscos que ele tem em desenvolver aquela atividade. Perfeitamente. Ele sabe o risco que ele está tendo de fazer aquela atividade, que você pôde ver ali, aquela máquina sem a proteção. Mas todo dia ele está indo lá trabalhar naquela máquina sem proteção. E é um direito do trabalhador exigir proteção para o seu trabalho, o trabalho de risco. Um exemplo, nós temos carro, nós não vamos sair com o carro sem o freio. E a gente não deve trabalhar numa máquina sem a proteção da máquina para a nossa saúde. E o trajeto é a mesma coisa. Podemos ver pela mídia, né, que você vê certos ônibus levando pessoas que não têm nem condição de levar os trabalhadores. E quando vê, acontece um acidente de trajeto que morre vários e vários trabalhadores. Então, é o cuidado, é a prevenção e, de outro lado, é nós que somos trabalhadores exigir a nossa proteção. A maior dificuldade, muitas vezes, é aceitar que você tem que usar um equipamento de proteção para desenvolver um trabalho? Existe essa resistência ainda? Se falar que não tem, tem. Mas eu penso assim, é a maneira como é colocado para o funcionário. O trabalho de usar um EPI é um trabalho que tem que ser persistente. Quando o patrão diz assim, olha, você não vai executar tal tarefa se não usar o EPI adequado, o funcionário ele vai usar o EPI. E todos os EPIs, eles são próprios para aquilo. Então, entre eu usar uma luva o dia inteiro para fazer o meu trabalho e eu perder um dedo, eu vou usar a luva sendo orientado para isso. Mas o que acontece? Tem muitos campos de trabalho que não faz esse treinamento. Eles compram os EPIs porque a lei exige e se tiver uma fiscalização tem que ter lá, mas não tem esse treinamento. Mas as pessoas treinando e falando com as pessoas, eles usam sim. O caminho é esse, é o treinamento e mostrar a importância do equipamento. O treinamento e a importância do equipamento. Isso é muito importante. Qualquer tipo de trabalho que nós vamos fazer, existe um EPI adequado para aquilo. Então, é a orientação, a busca de o trabalhador sentir bem naquilo que ele está fazendo. Certo? Se ele está trabalhando num lugar que exige que ele precisa usar uma máscara, ele tem que usar uma máscara. Se ele está trabalhando num lugar que exige que ele precisa usar uma luva para proteger a sua mão, ele tem que usar esta luva. Então, os EPIs foram criados, são feitos para isso. E muitas vezes o acidente ocorre a falta de uso dos EPIs. Mas a coisa certa mesmo, para evitar mais um acidente, o que é? Quando eu for trabalhar, se não tiver o EPI para me usar, eu não trabalhar. Eu exigi que me dê o EPI para me fazer o meu trabalho. Tá certo, Donizete, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado. Conversamos hoje no Teleatende com o coordenador da Saúde do Trabalhador, Donizete dos Santos.